Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais uma edição do seu jornal e o compromisso com a verdade. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se e acione o sininho de notificações. O maior canal do Brasil de notícias conservadoras e de divulgação de notícias diárias do presidente Bolsonaro conta com você. E vamos agora às notícias desta edição. 60 milhões de contas serão beneficiadas com a nova liberação de recursos do FGTS, o que permitirá mais um saque de até R$1.045 de contas ativas e inativas do fundo. Os valores poderão ser retirados a partir de 15 de junho e ficarão disponíveis até 31 de dezembro. A medida provisória 946/2020, que autoriza os saques, também extingue o Fundo PIS/PASEP, instituído por lei complementar em 1975, e transfere o seu patrimônio para o FGTS. De acordo com o texto, o patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP ficará preservado. O governo estima uma injeção de aproximadamente 34 bilhões de reais com a nova rodada de saques. Nós precisamos procurar entre as famílias para encontrar as pessoas que podem estar doentes, disse Mike Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências da Organização Mundial de Saúde, OMS, em sugestão de atos em resposta à pandemia do novo coronavírus. O diretor da OMS diz o seguinte, que os funcionários do órgão podem precisar entrar nas casas das pessoas para remover familiares. A afirmação foi feita durante a entrevista coletiva ainda no dia 22 de março, quando Ryan declarou: "Nós precisamos procurar entre as famílias para encontrar as pessoas que podem estar doentes", disse Mike Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, em sugestão de atos em resposta à crise. Segundo ele, os funcionários do órgão podem precisar entrar nas casas das pessoas para remover familiares. A afirmação foi feita durante a entrevista coletiva ainda no dia 22 de março, quando Ryan declarou: "Nós temos de ir e olhar dentro das famílias para encontrar as pessoas que podem estar doentes, removê-las e isolá-las de uma maneira segura e digna." E cá entre nós, que maneira segura e digna convence uma mãe a deixar um filho pequeno, por exemplo, nas mãos de quem quer que seja? Embora nos dias da declaração à imprensa dos Estados Unidos não tenha dado muita importância, a repercussão começou a crescer agora. Nesta semana, o jornalista Tucker Carlson, da Fox News, considerou a declaração uma ameaça à população. "Só para você saber, estamos indo à sua casa, prendendo seus filhos e isolando-os de uma maneira segura e digna. Seja lá o que isso signifique", alertando que uma autoridade como essa não iria falar algo assim casualmente, sem que esteja realmente sendo pensado. Nas redes sociais, a afirmação do membro da OMS foi entendida como formação de campos de concentração, onde idosos, filhos e outros membros da família são arrancados do núcleo familiar e isolados. É algo realmente assustador. E o governo Bolsonaro montará um hospital de campanha em Goiás. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que o presidente Jair Bolsonaro determinou a montagem do hospital de campanha em Águas Lindas, Goiás. Segundo ele, a unidade ficará pronta em 15 dias e já começou, após o início da construção. Então, se já começou, em poucos dias estará oferecendo serviços e contará com 200 leitos de alta e média complexidade. É o primeiro feito pelo governo federal por solicitação do governo estadual de Goiás, explicou Mandetta. Serão investidos 10 milhões de reais na construção do hospital, que também será usado pela população do Distrito Federal. Site globalista sugere extinção da família.
um site de notícias que recebe recursos do bilionário globalista George Soros, aproveitou um momento desafiador das famílias do Reino Unido, um dos países mais atingidos pela atual crise, e lançou a ideia de abolir as famílias. No artigo, a crise mostra que é hora de abolir a família. A autora Sophie Lewis escreveu sobre as supostas deficiências que percebeu na família tradicional, o que, segundo ela, teria contribuído para aumentar a atual crise. A vergonhosa publicação globalista, e que segue o mesmo perfil de vários veículos de comunicação aqui do Brasil e também de vulgos intelectuais da esquerda em nosso país, posiciona-se contra a família nuclear, termo usado para definir um casal de adultos, homem e mulher, e unidos para conviver, se relacionar e ter filhos, modelo que, além de ser biblicamente defendido pelos cristãos e outras fés, também é o pilar da sociedade estável ao longo dos séculos. A autora Sophie Lewis salienta que essa crise seria um momento adequado para as pessoas se libertarem do lar da família nuclear, levantando críticas absurdas ao afirmar que os lares seriam ambientes inseguros. Além de criticar, a mesma abre ampla defesa da ideologia LGBT. A fundação globalista Open Society Foundation, do bilionário George Soros, é um dos principais doadores para o site onde o artigo foi publicado. O devaneio da publicação, no entanto, não vai além de um campo de paz e amor ao modo hippie dos anos 60, como sugestão para substituir a família nuclear. E saber que no Brasil temos vários grandes veículos de comunicação que seguem rigorosamente a cartilha do globalismo de Soros, e para identificá-los é muito fácil. Defendem a libertinagem geral, múltiplas crenças estranhas ao único Deus, a destruição da família e batem diuturnamente em Bolsonaro. Mais uma vitória de Bolsonaro. PGR nega pedido de denúncia-crime contra o presidente. A Procuradoria-Geral da República arquivou um pedido de denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. No dia 30 de março, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, encaminhou à PGR a notícia-crime e pediu emissão de parecer sobre o caso. A petição foi apresentada pelo deputado, federal, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e acusava Bolsonaro de combater, ou melhor, cometer os crimes de difusão de doença ou praga, de acordo com o artigo 258 do Código Penal, e omissão de doença, artigo 268 do Código Penal, em virtude de seus discursos a respeito da atual crise que o Brasil também enfrenta, além de citar o fato do presidente ter ido a Ceilândia, Distrito Federal, conversar com apoiadores. Já a Procuradoria-Geral da República afirmou que não há como imputar tais crimes ao chefe do Executivo. Humberto Jaques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, mais uma vez disse que Bolsonaro não descumpriu medida sanitária, pois não havia nenhuma ordem dessa natureza vigorando. Não há notícia de prescrição por ato médico de medida de isolamento para o presidente da República, afirmou o vice-procurador no parecer. E depois de 2 médicos de São Paulo terem testado positivo e enfrentado fortes sintomas, o debate se para a cura utilizaram ou não os medicamentos que o presidente Jair Bolsonaro tem insistido para que o Ministério da Saúde adote como tratamento possível. O problema aí surgiu então que ambos os médicos, esses envolvidos nessa polêmica, tendo uma ligação muito forte com o governador João Dória, teriam dificuldades em admitir que teriam tomado o medicamento que Bolsonaro defende. Isso os deixaria em situação constrangedora com Dória, já que o governador quer aproveitar a crise para surfar ondas altas para tentar um posicionamento de presidenciável forte em 2022 contra justamente Bolsonaro. Mas mesmo um dos médicos, exercendo o seu direito de privacidade, negando ao vivo na pergunta de Datena que não a possibilidade de informar se usou ou não,
Um dos médicos, acabou confirmando o uso. Dr. Roberto Calil Filho confirmou que tomou o medicamento e garantiu que recomenda sim o uso logo nos primeiros sintomas. E adivinhem, depois de ver médicos de confiança do seu estado usando o que Bolsonaro defende, João Dória foi a campo e tenta assumir os créditos por uso dos medicamentos. Isso mesmo. João Dória chegou a dizer que se Mandetta flexibilizou as possibilidades de uso, os créditos teriam ligação com João Dória. As recomendações teriam partido dos médicos de São Paulo. A verdade, gente, é uma só. Ao que tudo indica, Bolsonaro ganhou mesmo essa batalha, não colocando isso como uma batalha política, da forma como João Dória agora se coloca. Mas Bolsonaro enfrentou sozinho a ideia de não quebrar protocolos e paradigmas, mas o que os cientistas e médicos de outros países estão atestando e usando em nome da ciência, que não é imutável e estática, sobretudo em momentos como os atuais. Aliás, gente, se eu fosse médico e estivesse nesse dilema de teimosia, diria o seguinte perante aos meus pacientes: dane-se protocolo, dane-se teimosia, dane-se a política, dane-se a burocracia. E exerceria então o dever que todo médico professa através do juramento de Hipócrates. A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. E diante das evidências científicas e na forma de colegiado, com conversas com meus colegas médicos, faria o que precisasse ser feito para garantir a saúde do meu paciente. E por fim, sabe o que disse sobre a cloroquina o Dr. Calil, chefe da cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, esse médico que falou que usou sim para ele o medicamento? Impediu minha ida para a UTI. Agora, gente, alguns jornalistas e uma emissora de televisão vão correr tanto atrás de pessoas que foram tratadas e tiveram efeitos colaterais que certamente vão deslocar uma equipe só para cuidar disso. A maior decepção de uma Globo certamente é saber que a possibilidade de ter sucesso na cura foi defendida contra forças poderosas pelo presidente Jair Bolsonaro. E é no semblante de exaustão que o presidente demonstrou em alguns momentos nos últimos dias o tipo de forças que ele tem lutado. E, sinceramente, esperamos que da mesma forma que consegue expressar uma cara simples e palavras bonitas, o ministro Mandetta tenha também realmente forças e um coração bom e que seja usado para fazer o que tem que ser feito e não o que forças do establishment, do sistema de sempre, que batem sempre contra o que o povo brasileiro deseja, querem. É aguardar para ver, ninguém tem uma saída mágica, não é algo fácil e também a ciência jamais pode ser detida ou amarrada por protocolos ou paradigmas. E você viu que o PT quer um conselho de ex-presidentes para ajudar o presidente Bolsonaro nessa crise? Então, por exemplo, ele receberia a assessoria de José Sarney, sua experiência em inflação galopante talvez seria útil, inclusive para imprimir dinheiro, né? Imprimir dinheiro. O Fernando Collor, também com larga experiência, no caso dele, não impressão de dinheiro. Se faltar dinheiro, então pega da poupança do povo. E depois o FHC, o Lula, o Temer e a Dilma. Mas, neste caso da Dilma, a ex-presidente, mesmo sem conselho, já começou a dar os seus palpites. E todos sabem que ela às vezes surpreende em suas palavras confusas. E dessa vez não foi diferente. Ela garante que o agente chinês é esperto e rápido e ela nos faz entender em poucas palavras por quê acha importante o isolamento horizontal. E, afinal, que raios é isso? Nós estamos enfrentando uma grande capacidade de transmissão e muito, vamos dizer, solerte, muito esperto,
que chega devagarzinho, tem um tempo de incubação significativo e pode, portanto, surpreender. Nós temos só um método, e esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Nós temos só um método, e esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Agora aqui, gente, pensando, imaginar o presidente Bolsonaro em uma mesa de reuniões e ouvir orientações assim do tal conselho, podemos até imaginar a cara do presidente. É melhor, gente, avisar o PT para parar com essa história, porque definitivamente não vai dar certo. E o novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro a receptividade. Em uma postagem pelo Twitter, Todd Chapman, embaixador norte-americano, postou uma foto com o presidente Bolsonaro e a seguinte mensagem: "Obrigado pela recepção. Somos aliados, trabalhando juntos para o bem do Brasil, para o bem dos Estados Unidos, para o bem do nosso mundo." E em toda essa pressão que estamos vendo contra o presidente Jair Bolsonaro e sua determinação em quebrar os paradigmas, o sistema estabelecido neste país, alguém escreveu: ele não tem a mídia, não tem a imprensa, não tem governadores o apoiando, não tem dinheiro. Poucos parlamentares irão apoiá-lo, mas ele tem Deus e o povo. Ele pode contar com você? E lançou a hashtag Eu Apoio Bolsonaro. Uma maneira singela de demonstrar que o apoio não é feito por robôs e tudo é muito diferente das notícias, das pesquisas fajutas, dos panelaços insistentemente divulgados por parte da imprensa. Ele não tem a mídia, não tem a imprensa, não tem governadores o apoiando, não tem dinheiro. Poucos parlamentares irão apoiá-lo, mas ele tem Deus e o povo. Gratidão por dedicar esses momentos a nos assistir. Contamos com seu comentário, seu like, seu compartilhamento. E clicando em Seja Membro, você apoia o compromisso com a verdade. Que Deus abençoe a você, a sua família e o nosso Brasil.